meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 43, que se refere ao assunto briófitas. Bom, o que seriam briófitas? As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas. O que é isso? Bom, cripto, escondido, e gama, gametas. Então, ou seja, possuem seus gametas escondidos, não são visíveis, tá? Elas não apresentam flores, então a principal característica das briófitas e pteridófitas, elas não apresentam flores, nem frutos, nem sementes, somente a planta em si, né? Somente folhas. Algumas, como os musgos, são muito pequenas e outras podem ter grande porte, como as sammbaiaçus, que atingem vários metros. As sammbaiaçus são as samambaias. Aposto que vocês já devem ter visto ou até cultivam em casa, né? As samambaias que ficam aí penduradas e crescem em forma de cachos, né? Então, bem bonita esses cachos da samambaia. São plantas terrestres que dependem da água para sua reprodução. Então, sem a água, a reprodução não acontece. Geralmente estão presentes nas proximidades de cachoeira e são abundantes em florestas tropicais, certo? Quais são as características gerais das briófitas? As briófitas são as plantas mais simples, né? Não tem nada, então a gente já viu que não possui flor, fruto, né? Nem semente. Elas constituem uma exceção no reino das plantas, pois não têm vasos condutores. Lembram da condução das seivas? Elas não possuem nem o xilema, que conduz a seiva bruta, nem o floema, que conduz a seiva elaborada. A ausência desses vasos condutores limita o tamanho dessas plantas. Por quê? Porque a seiva bruta e a seiva elaborada contêm água e nutrientes que fazem essa planta crescer. Então, se a planta não possui esses vasos condutores, a nutrição da planta vai ser menor. E aí, consequentemente, ela vai ser uma planta de pequeno porte, alcançando poucos centímetros. Como qualquer outra planta, as briófitas apresentam cloroplastos, né? Que são aquelas organelas encontradas na célula vegetal, que são semelhantes à mitocôndria, só que fazem a fotossíntese, né? E aí elas são capazes de realizar a fotossíntese sendo organismos autótrofos. O que significa isso? Autótrofo é aquele que promove o seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós somos seres humanos heterótrofos, ou seja, dependemos de outros organismos para nos alimentar. São eucariontes, ou seja, possuem núcleo, né, em sua célula. E também são pluricelulares, ou seja, várias células. Com amido para reserva energética, que é o seu açúcar. Não tem raízes, eles possuem rizóides. E parede celular também possui celulose para dar uma sustentação aí para essa planta. Quais são os grupos? As briófitas, elas podem ser divididas em 3 grupos. Os musgos, as hepáticas e os antóceros. Os musgos são as briófitas mais conhecidas. Aposto que vocês já viram algum musgo por aí. E estão presentes em muitos vasos de xaxim em nossa casa. Porém, quase sempre não percebemos pelo seu tamanho reduzido. Então, quando a gente observa o xaxim, que é, na verdade, aquela terra redondinha, durinha, que a raiz está incrustada nela, às vezes a gente percebe uma camada verdinha sobre ela. Essa camada verdinha é de musgo, mas pelo tamanho reduzido dessa planta, a gente nem percebe que é um musgo. As hepáticas são assim porque né? Elas são chamadas dessa forma porque sua forma lembra um fígado, né? Então, hepático vem de fígado. Então, elas são chamadas assim pelo seu formato. E as briófitas menos conhecidas são os antóceros, tá?
Como funciona a organização corporal e o ciclo de vida, ou seja, a reprodução das briófitas? No ciclo de vida, formam-se dois tipos de indivíduo, o gametófito e o esporófito. O gametófito é o organismo mais desenvolvido do grupo do ciclo do musgo, tá? Ele é verde e forma grupo de indivíduos constituindo tapetes aveludados sobre o solo, rochas ou troncos de árvores, tá? Lembrando que musgo não tem nada a ver com líquen, tá, pessoal? Líquen lá é uma associação de fungo com alga. Aqui a gente está falando de vegetação, a gente está falando de planta. Então, o musgo é aquela camada verde, né? Que a gente verifica que parece um tapete aveludado. O gametófito, ele tem filamentos que fixam o musgo ao substrato e recebem o nome de rizóides. Por quê? Porque são falsas raízes. Então, o musgo, ele é fixado no solo, na árvore ou na rocha através das rizóides, tá? E um eixo cilíndrico que lembra o caule de outras plantas é conhecido como cauloide, porque também é um falso caule, ele é bem pequenininho. As lâminas verdes, muito simples, determinada filoides. Então, tudo é falso. A folha, o caule e a raiz. Rizoide, cauloide e filoide, certo? O esporófito, ele não está sempre presente. Ele forma-se sobre o gametófito feminino. Quando ele é fecundado, consta de um eixo chamado haste, em cuja extremidade desenvolve-se uma estrutura dilatada, que é a cápsula ou esporângio. A cápsula madura abre-se e libera os esporos. Os esporos são células especiais protegidas por uma cobertura resistente. São dispersos principalmente pelo vento. Quando cai em um local adequado, com condições favoráveis de fatores, eles germinam e geram novos gametófitos. Então, vamos compreender melhor como é que funciona esse negócio de organização corporal e reprodução. Nós temos, então, gametófito e esporófito. O gametófito é a planta em si, tá, gente? Então, é a planta com rizóide, cauloide, né? E a filoide, tudo falsinho. E o esporófito é o gameta. Então, o esporófito, ele forma-se no gametófito, que é a plantinha, e quando ele é fecundado, ele cria uma cápsula, que é o esporângio, e libera esporos para o vento. E o vento leva esse esporo até que esse esporo chegue numa rocha, num solo, em algum lugar onde ele consiga germinar e dar origem a outra planta. Aqui a gente pode observar melhor, ó. Então, como é que funciona a estrutura aqui da briófita? Nós temos na figura à esquerda a briófita, que nós temos aí a rizóide, que é uma raiz falsa, são filamentos que fixam a planta no ambiente que ela vive e absorvem água e sais minerais disponíveis nesse ambiente. Funciona como uma raiz, né, gente? Só que não tem uma estrutura de raiz, então por isso que é chamada de rizóide, que é uma raiz falsa. Nós temos o cauloide, que é uma pequena haste da onde partem as folhas, só que é uma haste bem fina, então é um falso caule. E nós temos aí o filoide, que são estruturas semelhantes a folhas, né? Só que não é como uma folha normal. Ela é semelhante, ela realiza fotossíntese, mas ela não é uma folha completa com todas as suas estruturas. Portanto, ela é chamada de filoide, que é uma falsa folha. E no desenho nós podemos observar aí a rizóide, o cauloide, aí nós temos a filoide, que são essas folhinhas, e aí tem uma haste com uma cápsula, né? Que na verdade é o esporófito. E quando essa cápsula se abre, ela libera os esporos. Então, o gametófito é o filoide, cauloide e rizóide, e o esporófito é a parte da haste, da cápsula e dos esporos, tá? E aí nós temos uma fotinho dos musgos, das hepáticas, que parece um fígado, e os antóceros, que parece uma graminha, um capim, tá, gente? E embaixo nós temos aí o ciclo reprodutivo das briófitas. Então, nós temos os esporos que são lançados pelo vento,
esse esporo, ele, quando chega num solo adequado, se desenvolve no gametófito, que é o caule, raiz, cauloide, rizóide e filóide. Ele cresce, dá origem ao esporófito, né? Que na verdade é a haste, a cápsula, e aí libera os esporos de novo para serem transportados através do vento até uma região onde se estabelece e cresce, formando aí o gametófito. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais propostos e enviassem para o e-mail até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima!